Bom dia. Meu nome é Odaísa. Meu nome é Cíntia. Estamos começando o Jornal 312. Hoje nosso programa irá falar sobre a Rádio Carisma de Rolante, que cada vez mais aumenta sua audiência. Onde queremos mostrar seu objetivo, sua origem e as atividades que realizam dentro da comunidade. Agora iremos com as repórteres Maiara e Gabriele, que iremos dar mais informações. Bom dia, meu nome é Maiara. Nós estamos aqui na Rádio Carisma para entrevistar e saber como é que funciona a rádio, pois a cada dia mais aumenta os ouvintes dessa rádio. Estamos aqui com a Aline para entrevistar ela e saber mais sobre a Rádio Carisma. Primeiramente, a gente queria saber como é que surgiu a Rádio Carisma. Bom, a Rádio Carisma surgiu em 2005 por uma proposta do Áureo e da Paula, que são os nossos principais diretores, quando fundaram a associação. Começaram a regularizar a documentação para mandar então para o Ministério das Comunicações e autorizar a execução do serviço de rádio. A partir daí, eles colocaram a rádio no ar. O Áureo já vinha de uma rádio comercial, depois passou por rádio comunitária e resolveram então trazer também esse propósito de um novo veículo de comunicação aqui para a cidade de Rolante. Mandaram a documentação, após uns 3, 4 anos é que foi liberada, mas nesse meio eles acabaram executando o serviço de rádio sem licença, de modo pirata, como no cotidiano as pessoas conhecem. Depois ficaram um período fora do ar e retornaram então, acredito que em 2009, daí definitivamente com licença, e a partir de agora a gente está com toda a situação regularizada. Então surgiu a partir de um propósito de um casal que tinha o sonho de promover um novo veículo de comunicação na cidade. Qual o objetivo da criação da rádio? Bom, a criação da rádio, além de tu ter um veículo novo de comunicação, como eu já havia falado, é também promover a cultura, promover a integração da comunidade, levar um pouco das histórias de Rolante para outros lugares, hoje também através da internet. Então foram agregando-se outros projetos junto ao projeto de fazer a rádio, porque a rádio é uma associação sem fins lucrativos, que tem uma diretoria que coordena todo o trabalho. Todas as pessoas que fazem programa são voluntárias, mas com o propósito também de tu agregar valor ao serviço dessas pessoas para o mercado de trabalho, para a formação profissional e aí para que elas desenvolvam outras funções também, não só aqui na rádio, mas na comunidade. E ao iniciar, vocês tiveram alguma ajuda, um apoio para seguir? Sempre tem algumas pessoas que colaboram financeiramente, tanto para a documentação, quanto aquelas pessoas que apoiaram para a compra dos equipamentos, porque em 2 oportunidades, a princípio, a Polícia Federal esteve na rádio, levou todos os equipamentos, porque em um determinado período da história do rádio no Brasil, fazer rádio sem legalização era um dos crimes piores que se tinha. Os diretores poderiam ser presos, mas quando a fiscalização chegava, eles recolhiam todos os equipamentos. Então, como fazer para botar a rádio no ar de novo? A ideia era, então, realmente a solução era bater de porta em porta, de alguns colaboradores, pessoas que apoiavam já como colaboradores culturais da rádio, numa linguagem mais popular para as rádios comerciais, patrocinadores, e aí esse pessoal depois ficava como permuta. Eles então trocavam aquele valor que eles tinham contribuído para a compra dos equipamentos em apoio cultural, em propaganda daí do seu comércio. De quem foi a ideia de criar a rádio? Bom, a ideia de criar a rádio ela partiu do Áureo, que já vinha de uma rádio comercial, depois passou por rádio comunitária e era o que ele gostava de fazer. Ele tinha saído do interior, lá quase que da fronteira do Rio Grande do Sul, passou por outras cidades até chegar em Rolante e quando ele chegou aqui, parou, depois de fazer o rádio, N funções e situações, ele pensou que ele precisava construir de novo esse processo e criar um veículo de comunicação de qualidade na cidade. E aí ele começou a buscar algumas parcerias para então fundar uma nova rádio comunitária, iniciar uma associação. Encontrou a Paula, então hoje sua companheira também, aí sua esposa, e passaram a organizar toda a documentação, o estúdio, buscar um lugar onde eles pudessem então fazer a rádio e buscar pessoas que no dia a dia ajudassem eles a fazer a programação. Porque você imagina ficar, por exemplo, 12 horas, que na época tinha programação de 12 a 14 horas por dia, 2 pessoas só na rádio não tinha condições, era muito desgaste, daí tinha que buscar apoio cultural, enfim. E aí eles começaram a buscar outros parceiros e conseguiram então, e hoje a rádio está aí num processo cada vez mais crescente, tanto de participação de ouvintes, quanto de apoiadores culturais e de projetos que a rádio desenvolve. E hoje vocês são reconhecidos pelo trabalho que fazem? Bom, o reconhecimento ele às vezes vem um pouco mais devagar do que a gente espera, até porque no dia a dia do rádio você faz comunicação entre 4 paredes. Na maioria das vezes você não tem ninguém dentro do estúdio, você está sozinho e
O reconhecimento vem a partir das ligações, vem a partir dos eventos em que nós, comunicadores da rádio, né, nos propomos a participar e de eventos que a rádio desenvolve. Anualmente a rádio tem 2 eventos que são já do calendário oficial da rádio, que é uma mateada no mês de setembro, em celebração também ao Dia do Gaúcho, do estado do Rio Grande do Sul, né, que nós tivemos a primeira edição no ano passado. E depois a rádio sempre faz uma festa de Natal para as crianças, com distribuição de cachorro-quente, com brincadeira, chegada do Papai Noel gratuitamente. Então a partir daí a gente vê o reconhecimento porque muitas pessoas colaboram para que esses eventos aconteçam, né? E no dia a dia a rádio tem aumentado também em participação de pessoas que vêm buscar rádio, para serviços, para divulgar notas, para fazer uma série de coisas que anteriormente não se tinha tanto reconhecimento porque as pessoas não sabiam o que era uma rádio comunitária. E hoje a comunidade conhece o bairro Rio Branco, né, os bairros arredores onde nós conseguimos chegar com o sinal da rádio, eles sabem qual é a função da Rádio Carisma. Então isso facilita um pouco também esse processo de reconhecimento. E qual é a data de aniversário da rádio? Bom, a data de aniversário da rádio, na verdade, nós celebramos durante todo o mês de julho, porque foi quando a rádio foi fundada. Depois, né, dentro desse período, nos quase 9 anos aí já de existência da rádio, se conseguiu a licença também dentro do mês de julho, então nós não celebramos num dia específico, por exemplo, 14 ou 21 de julho, que seriam as datas oficiais. Nós celebramos durante todo o mês de julho o aniversário da rádio em função desse processo de conquista que foi uma coisa de cada vez, né? Sim. Qual o público-alvo da rádio? Bom, hoje a gente tem como público-alvo moradores do bairro Rio Branco, né? Nós temos hoje cerca de 6 a 8 mil moradores aqui no bairro Rio Branco e é onde a rádio consegue emitir seu sinal de forma mais frequente quando nós podemos trabalhar só com 25 watts de potência. Então, de acordo com o clima, de acordo com o relevo, a rádio pode ir mais longe ou um pouco mais perto. Então, nosso público hoje é o bairro Rio Branco. Nós ampliamos um pouco o nosso público em função de a rádio ter um site e conseguir transmitir a sua programação através do site. E em alguns bairros vizinhos, e também aqui o interior, linha Petri, linha Raste, né, uma parte do Picadilly. Então, alguns bairros nós pegamos só a borda, mas o público-alvo hoje são crianças, idosos, adultos, enfim, todas as pessoas que moram no bairro Rio Branco. Qual foi o primeiro programa da rádio? Bom, o primeiro programa da rádio, na verdade, ele iniciou com uma programação específica durante todo o dia, quando já se buscava, então, o entretenimento dos ouvintes. Nós começamos com uma programação sertaneja, depois vinha o Áureo Rio, então, que hoje continua todas as manhãs na rádio com o programa Manhã do Ouvinte, onde ele traz, então, um pouco de música, esporte, traz algumas informações mais pontuais e a sua risada, como tradicionalmente é conhecido também pelos ouvintes, né? Depois vinha a Paula com um programa voltado um pouco mais para o público feminino, com receitas, com dicas de moda, enfim. À tarde uma programação mais voltada para a participação da comunidade, onde os ouvintes ligavam, pediam suas músicas. E depois de um tempo à noite também tinha uma programação humorística. Hoje a rádio ela funciona 24 horas, então na parte da manhã nós iniciamos com música sertaneja, às 7 horas da manhã entra o Áureo Rio, então, com músicas até às 8 horas da manhã, uma programação mais light, né, para começar amanhã. E depois ele começa então com informações, com a participação dos ouvintes até às 10 horas da manhã. Depois nós temos sempre o programa jornalístico até 11h30, meio-dia, depende, né, a gente sempre tem programação com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, então muda um pouco a nossa programação nesse horário. Ao meio-dia a gente tem participação de igrejas, de entidades, como o CAP, de outros parceiros. E depois vem então o programa Gaúcho até as 2 da tarde. À tarde nós temos um programa que é uma salada, então, né, todo mundo participa, pede sua música, roda o seu estilo. Às 6, então, a gente sempre tem programação também com as igrejas. Das 7 às 8 nós transmitimos a Voz do Brasil. Durante a semana, na segunda-feira, nós temos sempre a transmissão da Câmara de Vereadores. E durante o outro restante da semana, até sexta-feira, a gente sempre deixa a música rodando até às 6 horas da manhã, né, intercalada também com algumas outras participações. E na sexta-feira à noite a gente tem um programa que é também humorístico, tipo Pretinho Básico, mas apresentado por 2 mulheres, que é um dos diferenciais aí do processo de fazer rádio comunitária. E aí a mulherada fica até às 11 horas da noite, né, com a participação dos ouvintes, com piadas, enfim, eles fazem também aí a bagunça na sexta-feira à noite, né? E no final de semana a gente sempre tem uma programação
mais reduzida, em função de que toda a galera que é voluntária trabalhando, né, acaba tendo outros compromissos, então mais igual, a programação fica 24 horas, só que com menos locutores, né? Então é isso, muito obrigada por ter atenção, de ter nos recebido aqui. E agora eu fico com a Cíntia e a Odaísa. Obrigada pela reportagem, Maia e Gabriela. Agradecemos também pela entrevista e pela colaboração da Rádio Carisma. O nosso jornal 312 termina por aqui. E aos telespectadores, um bom dia. Bom dia, meu nome é Gabriela. Bom dia, meu nome é Maia. Nós estamos aqui na Carisma de Rolante. Ai, já errei!